Hare Krishna, queridos devotos, por favor aceitem minhas reverências, todas as glórias Srila Prabhupada. Então hoje é segunda-feira, dia da leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Então vamos cantar um pouco, por favor. Ele traz a mridanga. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então aqui em Vrajadama, nós estamos lendo na segunda-feira o Chaitanya Charitamrita e estamos no Adi Lila, no capítulo 7, intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Hoje vamos ler a partir do verso número 49. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então o verso 49 é o seguinte: Iti Madhye Chandrasekhara Mishra Tapana Dukhihana Prabhupaya Kaila Nivedana. Então a tradução e os significados foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Enquanto o Sr. Chaitanya Mahaprabhu dava instruções a Sanatana Goswami, tanto Chandrasekhara quanto Tapana Mishra ficaram muito tristes. Portanto, eles fizeram um apelo aos pés de lótus do Senhor. Verso número 50. Por quanto tempo teremos de tolerar a blasfêmia de vossos críticos contra a vossa conduta?
preferiríamos abandonar nossas vidas até que ouvir tal blasfêmia. Então vamos ver o significado de Prabhupada. Uma das instruções mais importantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu a respeito do comportamento regular do Vaishnava é que o Vaishnava deve ser tolerante como a árvore e submisso como uma palha. Trinadapi sunichena tadorapi sahisnuna amanina manadena kirtanya sadahari. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto a prestar todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito pode-se cantar os santos nomes do Senhor constantemente. Não obstante, o autor destas instruções, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, não tolerou o mau comportamento de Jagai e Madai. Quando eles machucaram o Sr. Nityananda Prabhu, o Sr. Chaitanya ficou imediatamente irado e quis matá-los, e foi apenas pela misericórdia do Sr. Nityananda Prabhu que eles foram salvos. Devemos ser muito mansos e humildes em nossos tratos pessoais. Se for insultado, o Vaishnava deverá ser tolerante e não irritar-se. Porém, caso alguém blasfeme nosso Guru ou outro Vaishnava, devemos ficar irados como fogo. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu demonstrou isso. Não devemos tolerar que alguém blasfeme um Vaishnava, senão que devemos tomar de pronto uma das 3 seguintes atitudes. Se alguém blasfema um Vaishnava, devemos contê-lo com argumentos e razões superiores. Se não formos peritos o bastante para fazer isso, deveremos abandonar nossa vida no local. E se não pudermos fazer isso, devemos ir embora. Enquanto Chaitanya Mahaprabhu estava em Benares, ou Kashi, os sannyasis mayavaris blasfemaram-no de muitas maneiras, porque embora ele fosse um sannyasi, entregava-se a cantar e dançar. Tapana Mishra e Chandrasekhara ouviram essas críticas e aquilo foi intolerável para eles, porque eles eram grandes devotos do Sr. Chaitanya. No entanto, eles não puderam parar com aquilo e por isso apelaram ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, porque aquela blasfêmia era tão intolerável que eles haviam resolvido abandonar suas vidas. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayanupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Iti Namine. Vanchakalpataru Vyascha Kripasindu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui nós estamos lendo uma passagem muito interessante, muito importante do Sri Chaitanya Charitamrita e da vida do Sr. Chaitanya, onde primeiramente ele instruiu Sanatana Goswami, né, em Varanasi, né, ele estava passando aqui por Varanasi. Sanatana Goswami conseguiu se libertar da prisão em que ele estava, né, subjugado pelo Kasi. Ele conseguiu subornar o caseiro, né,
com um dinheiro, umas moedas de ouro deixadas por Rupa Goswami. Rupa Goswami tinha deixado essas moedas sob a custódia de um comerciante. Então, Rupa Goswami já tinha conseguido fugir, então falou para Sanatana Goswami dessas moedas. Então, ele pediu a esse comerciante, então, acho que eram 10.000 moedas, ou moedas de ouro. Então, ele subornou o carcereiro, então conseguiu fugir. E aí ele se encontra com o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya tinha passado por Varanasi já, porque é o caminho para Vrindavana, né? O caminho para Vrindavana. Então ele passou por Varanasi, recebeu muitas críticas e tudo, só que ele não ficou assim algum tempo. Ele só foi de passagem. E na volta, então ele fica em Varanasi, porque ele se encontra com Sanatana Goswami. E aí ele começa a instruir Sanatana Goswami. Tanto Sanatana como Rupa Goswami, né, e alguns outros devotos foram instruídos diretamente pelo Sr. Chaitanya. Porque como todos nós sabemos, Chaitanya ele não escreveu livros. Ele deixou apenas o Shikshastaka, né, esses versos, mas ele não escreveu nada. Então, ele orientou os seus discípulos. Né? Então, tanto Sanatana quanto Rupa Goswami, eles eram extremamente eruditos. Né? Eram pessoas muito... Outro dia, né, meu mestre espiritual estava comentando que em Harvard, ele encontrou um acadêmico, ele foi dar uma palestra lá, e esse acadêmico ele era especialista, né, em Rupa Goswami. Então esse acadêmico falou que Rupa Goswami era um dos grandes acadêmicos de sua época. Então não era uma pessoa comum, era uma pessoa muito, muito preparada filosoficamente, sabia muitas línguas. Por isso que o Kasi, né, forçou ele a trabalhar para ele, porque ele era muito preparado. Também Sanatana Goswami. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele teve a seu serviço, né, discípulos, né, muito elevados, muito cultos. Então, ele simplesmente instruiu o essencial, né? Assim, ele instruiu os aspectos assim, peculiares de sua filosofia ou de sua teologia. Então eles, como eram muito eruditos, né? Então eles ficaram a cargo de colocar, né, a teologia do Sr. Chaitanya nos moldes exigidos para a época, que envolvia, né, por exemplo, as citações dos Shastras. Então, quando a gente vê, né, os livros, quando a gente lê os livros de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, é todo um trabalho de pesquisa muito grande. Né? Você pega o Bhakti Rasamrita Sindhu, por exemplo, né, quando Rupa Goswami começa a falar acerca dos 64 itens do serviço devocional, as regras, ele vai citando as escrituras para cada regra dessa. Ele não é que ele só cita as escrituras ou as regras, mas ele vai citando aonde se encontra cada regra. Então, todo o trabalho de Rupa Goswami, né, por exemplo, essa ciência da Bhakti Rasa, né, é toda baseada em estudo, né, da cultura védica. Né? Então, aqui a gente está vendo esse momento histórico em que o Sr. Chaitanya ele vai instruir Sanatana Goswami. Só que ele instrui Sanatana Goswami acerca dos princípios do serviço devocional,
as regras do serviço devocional. E ele escreveu um livro muito famoso, que é o Hari Bhakti Vilasa, que é um livro onde fala de uma maneira muito detalhada sobre todas as normas que regem a vida de um Vaishnava. Ele tinha essa especialidade. Rupa Goswami já foi instruído em Bhakti Rasa. Então, Rupa Goswami, ele é expert nesse conhecimento. E ele foi dotado de poder para compreender os passatempos, os humores de Krishna, dos relacionamentos. Então ele escreve vários livros falando das características de cada golpe e os humores, as características físicas, as roupas e tudo. E ele escreve também muitas peças teatrais que descrevem os passatempos de Krishna. Então ele tinha esse humor, ele pôde compreender o relacionamento de Radha e Krishna. E assim ele transmitiu para todos nós essa ciência da Bhakti Rasa. Então cada devoto, o Senhor Chaitanya entregou vamos dizer assim, uma obrigação, um serviço específico, de acordo com as características de cada um. E aqui a gente está vendo esse momento histórico do encontro de Chaitanya Mahaprabhu com Sanatana Goswami. Então, Chaitanya Mahaprabhu ficou 2 meses em Varanasi. E lá, Varanasi é o reduto dos impersonalistas. E se adora muito Shiva, e assim, tem pouquíssimos Vaishnavas lá. Assim como em Vrindavana, a gente encontra os Vaishnavas, Mayapur. E em Varanasi é a terra dos impersonalistas. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu passou de volta e ele ficou esse tempo, então a gente está aqui se deparando com esse momento em que Chandrasekhara e Tapana Mishra, eles revelam sua aflição, porque eles estavam morando ali já há algum tempo e ouviam as críticas dos impersonalistas contra Chaitanya Mahaprabhu. Então os impersonalistas diziam que Chaitanya Mahaprabhu era um sentimentalista, porque ficava cantando e dançando na rua. Não sei se vocês recordam, mas quando Chaitanya Mahaprabhu chegou pela primeira vez em Jagannatha Puri, e ele foi ver as deidades de Jagannatha, Baladeva e Srimati Subhadra, ele entrou em êxtase e caiu ao solo. Então quem o acudiu foi Sarvabhauma Bhattacharya, que era também assim muitíssimo conhecido em toda a Índia por sua erudição. Então também não era uma pessoa comum, era um expert em lógica e era assim professor muito conhecido. Então quando ele viu aquele sannyasi ali caído e tudo, ele levou-o para a sua casa. E quando Chaitanya Mahaprabhu foi acordado pelos devotos, porque ele tinha ido, logo depois que ele tomou o sannyasi, ele queria ir para Vrindavana, ele estava acompanhado de Nityananda, de mais alguns devotos, e Nityananda enrolou ele e fez ele ir para a casa de Adwaita Acharya em Shantipur. E aí os devotos de Navadvipa aproveitaram, Shantipur fica bem perto de Navadvipa, então os devotos de Navadvipa aproveitaram para se encontrar com o Sr. Chaitanya, e aí Mansati também veio, e aí foi um festival assim enorme com o Sr. Chaitanya, a carequinha já, como um sannyasi, porque todo mundo conhecia o Sr. Chaitanya com cabelos longos, muito belo e tudo, Tem várias histórias, O barbeiro entrou em desespero quando soube que tinha sido convocado para raspar a cabeça do Sr. Chaitanya. O Sr. Nityananda quebradaço
Tem várias histórias. Então é aí que o Mãe Sati pede para o Senhor Chaitanya ficar em Jagannatha Puri, que era próximo. Então aí o Senhor Chaitanya vai pela primeira vez, chega em Jagannatha Puri. No caminho Nityananda quebra a danda do Senhor Chaitanya. Então o que Sarvabhauma faz? Né? Quando ele fica muito impressionado, né, com o Senhor Chaitanya, um sannyasi jovem, 25 anos de idade, ele tinha. Né? E então ele fala, não, para você ficar protegido, né, porque você é muito jovem, muito belo, para você ficar protegido de Maya, você precisa se ocupar em estudar o Vedanta. Então por isso que Sarvabhauma começou a ensinar o Sr. Chaitanya o Vedanta Sutra. Então tem esse episódio, né, em que ele fica uma semana ouvindo o Vedanta Sutra sem falar nada. E aí ele dá misericórdia a Sarvabhauma, e Sarvabhauma se torna Hare Krishna, se torna um Vaishnava. Né? Mas logo assim, Chaitanya fica pouquíssimo tempo em Jagannatha Puri, ele já segue para o sul da Índia. Então Sarvabhauma era um Bhakta, vamos dizer assim, né? Um Bhakta diferente, né? Tipo a Quinta, né? Um Bhakta já chegou assim, preparado, iluminado, né? Um Bhakta. Então, assim, era um Bhakta, Sarvabhauma. Então Chaitanya sai e ele fica muito triste, né? Porque, poxa, já acabado de se tornar devoto. Quase não tinha devoto em Jagannatha Puri. Os devotos vieram depois que o Sr. Chaitanya vem do sul da Índia, que ele retorna, é que os devotos começam a chegar. Ramananda Roy, Swarupa Damodara, Gadadhara Prabhu, Govinda, que era o servo pessoal, e assim por diante, vários devotos. Então ele estava sozinho praticamente, né? Gopinath Acharya já morava lá. Então, assim, aqui a gente está vendo que o mesmo comportamento, né, dos Mayavadis, dos impersonalistas. Eles se dedicam a estudar, né, eles praticam Jnana. Né? Então, o cultivo do conhecimento, de austeridade, né, o cultivo também de Panchopasana, que é a adoração de semideuses, né, como Durga, Shiva, Vishnu, são 5 semideuses, eles consideram todos iguais. Para eles, tanto faz adorar um como o outro, para eles, como eles são impersonalistas, tudo é a mesma coisa. Né? Então, quando o Sr. Chaitanya passou cantando e dançando, eles acharam que ele era um sentimentalista e ficavam criticando o tempo todo o Sr. Chaitanya. E Chandrasekhara e Tapana Mishra não suportavam ouvir as críticas. Então, nesse momento, ele se aproxima do Sr. Chaitanya e fala, olha, a gente não suporta, né? Eles falam assim, por quanto tempo teremos de tolerar a blasfêmia de vossos críticos contra a vossa conduta? Preferiríamos abandonar nossas vidas a ter que ouvir tal blasfêmia. E aqui Prabhupada dá uma instrução muito importante, né, que o devoto ele tolera as ofensas contra si próprio. Então ele não fica agitado, ele não fica perturbado com isso. Então essa é a conduta do devoto. Agora, o devoto não tolera o insulto contra Krishna e contra os seus devotos. Então ele tem que tomar uma atitude. Ele não vai ficar ouvindo as ofensas. Né? Então, se ele for capaz, ele vai contra-argumentar para, destruir o argumento da outra pessoa. Né? E se ele não for capaz disso, ele pode abandonar o corpo naquele lugar mesmo. Né? Mas se você não puder abandonar o corpo, então você sai do lugar. Você não deve ficar ouvindo blasfêmia. Então isso é muito importante, porque hoje em dia, né, principalmente através, né, do desenvolvimento dos meios de comunicação,
Então a gente se depara com muitas pessoas que falam qualquer coisa, né? E a gente vê ofensas aos Vaishnavas, críticas, às vezes desnecessárias e tudo, né? Então, hoje em dia, né, as pessoas, elas, né, devido a um momento, né, um momento por qual a sociedade humana passa, então as pessoas se tornaram muito, assim, arrogantes, orgulhosas, né? Se acham capazes de falar sobre qualquer assunto, quando na verdade muitas vezes não entendem absolutamente nada, não têm nenhuma qualificação, mas elas se acham no direito de abrir a boca e falar, mesmo sem ter nenhuma qualificação para isso. E a internet, né, permite isso, né? Você tem o seu canal, Facebook, e você pode falar o que você quiser. Você pode dizer que a Akincha é um devoto caído, dizer que ele é um Shudra, dizer que ele... Qualquer coisa, você pode abrir a boca e falar, né? Mesmo sendo completamente injusta as suas colocações. Mas as pessoas falam, né? E eu penso isso, eu acho isso, mas quanto tempo essa pessoa tem de prática de vida espiritual séria? Quanto tempo tem essa pessoa de serviço devocional sério? Será que essa pessoa canta pelo menos 16 voltas de japa e segue os 4 princípios? Não é? Como às vezes também a gente vê pessoas dando opiniões de assuntos dos quais, né, nunca leu nada, nunca estudou. Sempre eu acho. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque devido a essa situação, nós às vezes somos expostos a ouvir, né, críticas infundadas, né? E às vezes da parte de pessoas completamente inaptas para fazer qualquer tipo de comentário, porque elas mesmas são pessoas assim despreparadas, incapacitadas e às vezes mesmo estúpidas. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, o pessoal começando a brigar, discutir, né? Não é aquela discussão, vamos dizer, uma discussão positiva, né? Onde você trata do assunto e não as pessoas, rebaixa as pessoas, né? Porque uma das formas de você tentar rebater o argumento do outro é você, não é inviabilizar, mas é ofender a pessoa, diminuir a pessoa de tal forma que se ela desarticular a pessoa, como é que é o nome? De tal forma que a pessoa, então, o argumento dela é inútil, porque se ela é inútil, o argumento também é inútil, né? Então, às vezes a gente fala, você é um Shudra. Então o que você fala não tem nenhuma importância. Você é um caído, você é um estúpido, você é mal educado, você é esquerdista, você é direitista, você é isso, você é aquilo outro. Então você cria uma situação que o seu argumento não tem nenhuma. Entende? Então, assim, seria muito importante a gente ter um ambiente onde pudéssemos discutir temas e assuntos de uma forma relevante, de uma forma construtiva. Mas a maior parte das pessoas não estão preparadas para ouvir argumentos, rebater argumentos de uma forma adequada. Elas são tocadas pelo ego falso delas e começam a ficar irritadas, iradas, e começam, né, a baixar o nível e começam a ofender. Então não é legal participar desse tipo de fórum,
desse tipo de situação. Melhor a gente evitar esses ambientes, né? Então isso aqui é o que Prabhupada está orientando, né? De não ouvir blasfêmia aos Vaishnavas, aos devotos. Ok? Então é isso, temos 15 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Tem um comentário do Atmarama Das. Ele coloca assim, o Senhor Chaitanya mostrou para Bhattacharya sua Sadbhuja Murti, na sua forma de 6 braços. E ele fala que Sarvabhauma ficou em êxtase, é um passatempo. Ele fala também de um poema que Sarvabhauma compôs para o Senhor Chaitanya, chamado Chaitanya Shataka. Isso. Glorificação. Depois eu vou até pesquisar. Tinha conhecimento. Obrigado, Atmarama. Mais alguma coisa, gente? Então, muito obrigado então pela presença de todos vocês. Tá? Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.